Sexta-feira, 20 de março de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. Calouros da UPF em Soledade são recebidos com sessão de fotos e show de música. Um dos mais importantes fotógrafos de casamento do país palestra hoje na UPF. Sábado é o Dia Internacional da Síndrome de Down e nós vamos falar sobre essa inclusão. Vamos falar também da luta pela eliminação da discriminação racial. A gente vai bater um papo aqui no estúdio com o sociólogo Frederico Santos. A edição de hoje ainda tem previsão do tempo, a nossa dica de cinema para o fim de semana e no quadro Acorde vamos mostrar os dramas humanos que viraram filme. O cenário do filme é a cidade de Passo Fundo. Então continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Neste semestre, o campus da UPF em Soledade está com 190 novos estudantes. Ontem à noite, os alunos foram recepcionados com sessão de fotos e música. No saguão, os calouros dos 5 cursos de graduação e do técnico em enfermagem puderam registrar esta nova etapa da vida. As imagens vão ser postadas no Facebook da UPF para recordação do início da vida acadêmica. É um momento que a gente sabe que a gente vai ver só uma vez. Então, dessa forma, a gente está tentando aproveitar o melhor possível. Eles receberam de brinde um bloco de rascunho com caneta, enquanto aguardavam a principal atração artística da noite, a Big Band, um dos 90 projetos de extensão da UPF. Este ano, os estudantes vão poder ajudar as bibliotecas comunitárias da região por meio do trote solidário. Eles terão 15 dias para arrecadar livros de literatura e levá-los até a biblioteca. Os calouros da cidade que arrecadarem mais livros levam um prêmio. Eles receberam as boas-vindas da vice-reitora de graduação, Rosani Sgari, do diretor do campus de Soledade, professor Idionei Vieira, e do representante do diretório acadêmico. É um desafio imenso para os alunos e para nós, Universidade de Passo Fundo, mas de qualquer forma, ou mais do que um desafio, é uma honra muito grande poder construir com os acadêmicos a sua vida profissional e a sua inserção no mercado de trabalho. Os estudantes também tiveram uma palestra sobre a importância do ensino superior, da vida acadêmica e o perfil do estudante, com o professor Francisco Fianco. Fianco é formado em filosofia pela Unicinos, mestre em filosofia na área da estética e filosofia da cultura e doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. A nossa principal preocupação é receber esses acadêmicos e esclarecer eles a respeito do que é uma universidade, né? E principalmente o que eles podem esperar da universidade e, em contrapartida, uma mudança de paradigma em termos de aprendizagem para ele saber também o que a universidade vai estar esperando dele, né? Para que ele consiga cumprir o seu papel e fazer uma boa formação e não passar em branco assim, né? Perdidos 5 longos anos. E dos campi da UPF, Soledade foi o primeiro a receber a recepção acalorada agora de 2015. Nos próximos dias serão feitas atividades nos campi de Sarandi, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Casca e Carazinho. Bom, a UPF firmou mais uma parceria fora do país. Desta vez foi com a Universidade de Poitiers da França. A parceria entre as duas instituições pretende viabilizar a orientação compartilhada de alunos de doutorado aqui da UPF e também da França. Hoje a universidade tem 50 convênios em 14 países. E termina hoje o prazo de matrículas para os cursos de língua estrangeira e Libras na UPF Idiomas. O aluno que indicar outro e este se matricular vai ter desconto na mensalidade. Outras informações no upf.br/UPF Idiomas.
Bom, a legislação brasileira instituiu os primeiros conceitos de racismo em 1951, mas foi somente na Constituição Federal de 1988 que foi classificada a prática do racismo como crime e com pena de reclusão. Bom, amanhã é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, uma data criada pela ONU para lembrar o massacre de Sharpeville, que aconteceu em 21 de março de 1960, na África do Sul. Para falar sobre o que cada um de nós podemos fazer para eliminar este problema, nós convidamos o sociólogo, professor aqui da UPF, também coordenador de um grupo de extensão étnico-racial, Frederico Santos. Professor Frederico, nosso parceiro aqui na UPF TV, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, essa data não tem um grande destaque, a data de amanhã no Brasil. Por quê? No Brasil, a preocupação em relação às questões étnico-raciais foram concentradas especialmente no período de novembro, né? Quando, dia 20 de novembro, se comemora a data da consciência negra, né? Fazendo referência justamente a Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder negro. Por conta disso, os movimentos sociais convencionaram que as atividades fossem concentradas nesse período. Então, o dia de amanhã, 21 de março, ficou uma data um tanto quanto relegada por esses movimentos, né? Mas a gente não queria ficar ausente nessa data, por isso é que te convidamos. E queríamos entender rapidamente, professor Frederico, que contexto nós estamos assim no Brasil, as denúncias de racismo, a gente falou aí que é crime desde a Constituição, elas vêm aumentando, é um número que se mantém, ele é expressivo? Com as legislações que agora que criminalizam o racismo, elas foram importantes justamente para conseguir demarcar que essas práticas não devam ser aceitas, né? Essas práticas não podem passar como brincadeiras, como piadas. Justamente essas práticas denunciam que pessoas sofrem por conta disso e são discriminadas por essas práticas. Então, a legislação veio justamente corroborar o quanto essa população sofre por conta dessa situação de racismo. E mais do que isso, começa a fazer com que pessoas possam denunciar essas práticas e buscar os seus direitos. E isso tem sido feito ao longo dos últimos anos, né? Nós não podemos dizer que as práticas têm aumentado, mas que agora as pessoas conseguem mais meios de denunciar. Mas há uma dificuldade ainda bastante presente que muitas vezes a denúncia não chega a se configurar como racismo, porque racismo é crime e acaba caindo numa condição menor de injúria racial. E aí fica por isso mesmo. Então quer dizer que mesmo que seja registrado um crescimento no número de registros de casos de racismo, não quer dizer que de fato o racismo aumentou. Talvez as pessoas estejam mais encorajadas a denunciar. Agora tem aquela situação do dia a dia. Aquela situação de que a pessoa racista faz uma piada, entende que é uma brincadeira, mas há ali uma ofensa. Essa situação precisa ser repensada. Precisa ser repensada justamente, né? Nenhuma pessoa é racista constantemente, né? Nós não podemos definir que eu sou racista ou outro é racista. A gente acaba tendo ao longo das nossas relações cotidianas práticas configuradas como racista. É aquela brincadeira feita de uma forma talvez despretensiosa, sem maldade, mas aí o outro acaba se ofendendo por conta disso e acaba se sentindo mal. E é essa prática que tem que ser revista. É o ato de você começar a se conscientizar de que essa prática que você pode, a princípio, julgar como brincadeira, o outro não se sente da mesma forma, né? O outro sente-se ofendido, o outro sente-se marginalizado. E é isso que nós temos que começar a rever. E a data, muito mais do que uma comemoração, justamente para lembrar o como isso está presente nas nossas relações cotidianas. O negro, assim como qualquer ser humano, também pode ser racismo, até porque racismo não está relacionado só ou necessariamente à cor da pele negra. O racismo é uma condição que permeia as relações sociais no Brasil, né? Ser negro ou ser branco não me blinda dessa condição, né? Todos nós podemos exercer, em algum momento a gente acaba, em alguma medida, pecando nessa prática. Perfeito. Bom, em Passo Fundo, professor Frederico, você que já está aqui há um bom tempo, que percepção tem com relação a esse tema?
numa cidade como Passo Fundo, que é configurada como um polo cultural, polo educacional e de saúde, acaba recebendo muitas populações da região. E agora, nos últimos anos, recebemos uma grande quantidade das populações migrantes, né? E essas populações acabam criando uma condição de um certo choque cultural, né? Populações que a princípio parecem um tanto quanto exóticas para nós, os africanos que circulam pela cidade. Essas populações, em alguma medida, também sofrem discriminação racial nessa cidade, né? E nós temos que pensar em que medida essa população, muito mais do que prejudicar a atuação, eles trazem benefícios para a nossa cidade. É só a gente parar para pensar, desculpa, professor Frederico, interromper, nos postos de trabalho que a maioria deles ocupa na cidade. Sim, acaba dinamizando essa economia, né? Conseguem ocupar postos que, pela sua cultura, pela sua tradição muçulmana, postos que nós não podemos ocupar. Então, eles acabam dinamizando a economia, acabam dando benefícios para nós, para essa cidade, e muito mais do que isso, uma cidade que tem uma condição multicultural é uma cidade que consegue conviver muito melhor com a diferença e isso traz benefícios para todos. Capital nacional da literatura, terra do festival de folclore, tem que receber muito bem quem vem de fora. Agora, eu me refiro aos postos de trabalho, muitas vezes em condições abaixo do que eles podem produzir muito mais do que isso que apresentam, certo, professor? Sim, sim. A condição de trabalho que esses migrantes ocupam é uma condição bastante precária, né? A conquista dos direitos sociais, respeitando a dignidade humana, ainda é algo que nós devemos lutar para que esses grupos consigam a mesma condição do trabalhador brasileiro. Agora, eu falei ali no início da entrevista que nós íamos entender o que cada um de nós pode fazer para mudar essa realidade. Quais são as suas sugestões? Uma delas é pensar em que medida esse outro sujeito que tem uma condição étnico-racial diferente da minha é tão humano quanto eu. O que nos difere é algumas condições somente, talvez algumas condições fenotípicas do ponto de vista da pele, algumas condições culturais, mas ele é tão humano quanto eu e isso não implica que eu o trate de uma relação hierárquica entre inferior e superior. Estamos todos numa condição de horizontalidade, somos todos iguais, embora diferentes. E aí vale reforçar que aquela brincadeira, que quem faz acha que é uma brincadeira, vale a pena pensar muito bem antes, refletir se de alguma forma não vai estar magoando a pessoa. Justamente, hoje nós temos as relações guiadas por toda uma política da dignidade humana, dos direitos humanos, e é justamente essas práticas e piadas que são muito antigas, ainda de um outro passado, que esses direitos não eram conquistados. Então tem uma outra configuração de direitos que nós precisamos respeitar. Bom, o recado está dado, um ótimo final de semana. Obrigada. Obrigada. Bom, depois do intervalo nós vamos falar que amanhã também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E nós vamos mostrar como a inclusão social tem ajudado a romper também essas barreiras do preconceito. E ainda, dramas humanos que foram parar em um filme. O cenário principal é a cidade de Passo Fundo. A gente mostra os detalhes já já.